Beleza, acho que a gente pode voltar, então. Ok. Como muita gente não baixou o Country Kit, ficou em dúvida porque não achou, eu abri aqui, eu subi lá no Google Drive esse arquivo do Word que está com o link tanto para baixar, né? Quem ainda não baixou o InfraWorks tem a licença estudantil aqui, já vai direto para onde você baixa a licença estudantil. Esse link aqui também já vai direto onde tem a opção de baixar a versão gratuita. E esse link aqui, ele vai para o Country Kit Brasil. Eu abri ele aqui, eu já cliquei. Esse é o site que abre, quando vocês clicarem naquele link. É um fórum da Autodesk que eles sempre colocam os Country Kits. Então, muito importante, você tem que baixar o Country Kit referente à versão que você está do InfraWorks. Então, se o seu InfraWorks não é o 2020, você tem que baixar o Country Kit correspondente ao seu InfraWorks. Então, se por acaso você baixou o 2021, se você colocar literalmente isso aqui no Google, Country Kit Brasil para o InfraWorks, e mudar aqui o 0 para o 1, você acha no primeiro link, assim, da Autodesk, que você vê, um fórum da Autodesk, você vai achar o 2021. Aqui, o que você vai? Você vai lá no final da página, e é literalmente o último link aqui, ó. Link para download do Country Kit para o InfraWorks 2020. Clique aqui, você vai clicar. E aqui, ó, você vai ser redirecionado para essa página no Drive. Isso aqui é um PDF que é referente ao Country Kit. Ele fala o que vem no Country Kit Brasil. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre, mas o que tem, né, de diferente do Country Kit que não tinha no meu InfraWorks antes, o que mudou? Se você ler esse PDF, ele é curtinho. Ele não deve ter umas 20 páginas. Você vai ver tudo que vem no Country Kit. Mas você clica aqui para baixar. Aí, no download direto, vai baixar um instalador no seu computador. E aí é só executar esse instalador. Provavelmente você vai ter que fechar o seu InfraWorks e abrir ele de novo. Então, quando você for executar o instalador, é melhor você fechar o seu InfraWorks, executa o instalador e depois abre. E é assim. Tícia, Oi? como é que tá para ferrovia esse Country Kit? Então, ferrovia no InfraWorks é um problema. A gente não tem muitas opções. Eu vou até compartilhar o InfraWorks aqui de novo. Vocês vão reparar que para ferrovia é bem assim atrasado comparado à rodovia. Se vocês vierem aqui na paleta de estilos, calma aí, deixa eu ver exatamente. Aproveitar que a janela da fala, eu fiz essa provocação mesmo, não sei se você explicou lá no começo, aquele aluno que chega atrasado e às vezes vai repetir o que você falou. O Country Kit foi feito, foi uma solicitação do DENIT. Então, por isso que tem informações relativas aí mais fácil à rodovia e outros elementos, porque foi uma solicitação do DENIT e da ferrovia. Sim. Fica defasado porque não houve uma solicitação da Valec, mas ela pode fazer isso, né? Pelo tamanho que ela tem. É só essa provocação. Então, tem meios de deixar a ferrovia mais completa à medida que isso for interessante para a Valec. Sim, é o que você falou. O de rodovia tem muito mais coisa do que ferrovia. Ferrovia tem duas opções, três. O que a gente faz para ferrovia? Eu tô até porque ela não fica em ferrovia mesmo, ela fica em componentes de estrada. Só que parece que eu não estou enxergando. Deixa eu ver aqui. Modelo aqui, ó, componente. Brasil. A gente tem essas duas opções só que vem para ferrovia.
São essas duas opções e a versão delas só que em ponte. Então, o que acontece? Aqui não está saindo nem o trilho na frente. Mas só que ela vem com o trilhozinho em cima. O que acontece é que a gente tem que modificar isso nessa paleta de estilos. Acaba que a gente tem que criar um modelo novo, sendo que não tem tantas opções assim, mas com o que tem, a gente adequa esses existentes para um mais parecido com o do nosso projeto. Igual foi feito para Rumo. Para Rumo, só tinha essas duas opções, então eu tive que criar uma nova opção para Rumo com as opções de edição que a gente tem aqui dentro do InfraWorks. Entende? Mas é bem defasado mesmo na área de ferrovia ainda. Aí, é bom que vocês estão vendo aqui, ó, o Country Kit de componente de estrada vem esses estilos aqui. Tá, beleza. Continuando de onde a gente tinha parado, é o que eu falei, hoje eu estou fazendo algo mais assim, mostrando as ferramentas do software para a gente começar a criar um modelo mesmo a partir do encontro que vem, que aí nós vamos ter mais 3 encontros que aí a gente consegue criar, né, esse modelo. Vocês acompanhando, a gente vai fazendo as simulações, vai editando os estilos, e no final a gente consegue renderizar ainda, fazer um breve videozinho dela. A gente tinha parado aqui na parte de simulações. Essa parte aqui de temas é bem legal, assim, dá para fazer bem rápido. Que essa aqui é mais questão de relevo, né? O que acontece? Você tem aqui temas de terreno, você tem esse mais que você pode adicionar um tema. Então aqui você tem elevação, aspecto, inclinação do terreno que você tem. Então vamos deixar a elevação mesmo, só para vocês verem. Aí tem elevação, valor mínimo, máximo que o InfraWorks está pegando aqui, a diferença de elevação. Aí o número de estilos que vão ter. E aqui você pode configurar as cores. Mas eu vou deixar assim mesmo. Não tem necessidade de mudar a cor, é só para vocês verem. Aí você clica em OK, ele colore aqui de acordo com a elevação. Ele faz essa identificação. E aqui ele classifica a faixa de cada cor, o que cada cor representa dentro desse nosso modelo. Aí você tem a opção de elevação e o que eu falei aqui, você tem mais essas duas opções de inclinação e aspecto. Aí, se você quiser colocar também, inclinação. Eu vou mudar a paleta aqui só para não ficar igual da elevação. Mas aí você tem o da inclinação também. Isso das simulações do InfraWorks, é uma das mais simples, assim, né? Não chega a ser uma simulação, é mais uma classificação. Aí você pode deletar se você não quiser, ou você deixa aí. Seguindo, tem temas, questão de mapas. Eu não sei se vai demorar a carregar aqui. Vou ter que esperar um pouquinho agora.
Isso aqui eu acho que eu... Pronto, foi. Pronto, aí ele faz um mapa, como se fosse um mapa de calor, né? Onde tem a mancha urbana. Então, ele identifica a mancha urbana, onde não tem. Eu consigo controlar os parâmetros que ele está, por exemplo, ele está considerando uma edificação, a altura dos pavimentos dessa edificação, e ele vai dar mais densidade ali. Sim. Eu posso controlar esses parâmetros eu não quero por densidade, por pavimento, eu quero por unidade. Eu não vou ter esse controle ou ele já é default e ele segue... Não, isso é default mesmo. Tá. Isso aqui não tem como você modificar muito. Tá, e o que ele considera aí? Dar uma olhada, construções. O que é aquele peso ali? Ele considera as construções que a gente... Você percebe, a imagem ele não considera. O que está aqui só imagem, ó, você vê que aqui tem um monte de construção. Mas isso aqui é só a imagem. Então, ele não consegue pegar a imagem. Ele considera a massa mesmo. Eu estou aqui que você está aí. Ah, isso, a massa. Isso que eu queria ver, porque se tiver uma edificação bem mais alta, ele vai ficar mais densa. Sim. Eu não consigo controlar isso. Se eu não quero pela densidade daquilo, eu quero pela unidade. Ele não vai controlar. Não, ele não controla. Tá bom. O que você tem que fazer aqui, você tem que, antes de fazer isso, você tem que organizar as suas edificações. No caso aqui, o que dá para fazer, dá para você trazer um shape, né, de loteamento para cá, e aí com os loteamentos. Ah, eu tenho loteamento dessa área aqui toda. Então, eu posso trazer esse shape para cá com o loteamento, e aí eu posso definir uma elevação para esse shape. Então, eu vou falar, todo mundo aqui tem essa mesma elevação. E aí você faz como se fosse esse boxzinho 3D. E aí ele passa a considerar essa área toda aqui por conta que você fez isso, essa alteração. A maneira de alterar é só alterando a massa mesmo. Legal. Deixa eu desligar isso aqui. Tá carregando aqui de volta. Novamente, tem a nuvem de pontos aqui, a questão de fazer pela nuvem de pontos também, mas isso vou entrar em detalhe mais à frente. Sol e céu é questão de configuração de visibilidade, ou seja, se você pode controlar a hora do dia que você está, se você quer deixar mais escuro, mais claro, a posição, teoricamente, do sol, né? Então, você pode considerar aqui a hora e a data do ano. Direção do vento também, velocidade do vento, isso é mais para questão de renderização, quando você for renderizar. E cobertura de nuvem, é bem para renderizar isso aqui mesmo. Aí tem distância, que é uma régua, né? Você pode medir a distância de ponto a ponto. E essas ferramentas aqui são ferramentas de agrimensura, né? De você medir mesmo. Essa aqui, estatísticas do terreno, você seleciona e ele te dá o que tem nesse retângulo que você está selecionando, entendeu? Então, ele faz um cálculozinho, ó, o comprimento total, área 2D, área 3D, corte, aterro, volume. Porque aqui, outra coisa, quando a gente faz o modelo pelo gerador de modelo, o que acontece? Todas as vias, elas vêm como estilo. Elas não vêm
vocês vão ver que tem dois tipos de fazer as vias, rodovias, enfim, duas maneiras diferentes. Ou você faz por estilo, ou você faz por componente de estrada. Qual que é a diferença entre as duas? Eu coloquei até aqui, ó, no slide, deixa eu compartilhar essa parte aqui. Ai. Aqui, ó. O que acontece? Você tem o estilo de estrada e o componente de estrada. Aí você tem... No estilo de estrada, ele é mais simples. Ele não é tão complexo quanto o componente de estrada. Você vê aqui, ó, geometria com base nas normas, os dois têm. Visualização do perfil, os dois têm. Edição do grade, você também tem nas duas opções. Mas aí já a visualização da seção transversal você não tem no estilo de estrada, porque o estilo de estrada é como se ele fosse só uma capa ali, sabe? Ele não tem volume. Então, ele não faz corte, não faz aterro. Então, você também não consegue ter a visualização da seção, porque ele é uma casca. Ele não tem volume atribuído a ele. Então, a gente raramente usa o estilo de estrada assim, nos projetos mesmo, dentro do InfraWorks. Aí, ó, criação de talude, os dois criam, mas só que o cálculo de massa, né, corte, aterro, ele não faz, porque ele não tem essa questão do volume associado a ele. Então, ele não faz a variação de inclinação do talude, não faz superelevação, não tem a visualização das estacas, quantidade de terraplenagem, quantidade de projeto, ele não faz isso. E quando a gente tem aqui quando a gente faz pelo gerador de modelo, tudo vem como estilo. Todas essas vias que estão aqui, elas vêm como estilo. Tem como você mudar para projeto. Você pode vir aqui e converter para componente de estrada. Mas, por default, todas vêm como estilo. É só um comentário aqui, porque não apareceu nada de corte e aterro quando a gente fez essa estatística de terreno aqui. Aqui a gente já entra na parte de estrada mesmo, é o que eu falei. Nós temos ferramentas de simulação. Eu vou vir aqui para o cinza para vocês enxergarem melhor. Temas de terreno foi o que eu acabei de fazer, da elevação. Lembra que eu falei que repete, né? Repete muito. Às vezes você vai ver a mesma opção em vários subitens aqui. Então, temas de terreno foi o que a gente acabou de ver da elevação, otimização de corredor. É uma simulação que o InfraWorks faz. Eu não vou fazer agora, a gente vai criar primeiro a nossa via certinho para fazer essa simulação. Mas, basicamente... Opa, eu pulei aqui. Tem a simulação de tráfego, que a gente faz, né? Ele considera a velocidade, as faixas que você colocou para fazer essa simulação. Tem a otimização de corredor, que é um corredor que você já tem pronto, você já tem uma via, você já fez ali o seu conceitual, né? Você pegou esse terreno e chegou numa conclusão. Aí ele só faz, você seleciona essa via que está passando e você só faz a otimização, entendeu? Ele gera um relatóriozinho falando as melhorias que fez para você nessa via, nesse eixo que você tinha traçado. Tem a otimização só do perfil, que é quando você não quer mexer na geometria horizontal e otimiza só o perfil, né, longitudinal. E aqui, novamente, Sol e Céu, que é o que eu acabei de falar também, em questão de renderização. Projeto. Aí aqui a gente já tem o componente de estrada. É o que eu acabei de falar para vocês. Componente de estrada, o que ele diferencia do estilo de estrada? Ele tem volume associado a ele.
Então, ele já gera, quando você faz o componente de estrada, ele gera corte, aterro. Fora que, quando você faz por estilo de estrada, você só consegue alterar esse estilo na paleta de estilos. Então, é como se essa via aqui fosse uma coisa só. Ela é uma coisa única, sabe? É só um item. Você não consegue selecionar aqui, eu quero selecionar só o passeio, só a via, sabe? Só a faixa de rolamento. Eu não consigo. Ela é interpretada como uma única coisa. Quando a gente tem um componente de estrada, eu vou fazer aqui do lado só para, bem rápido mesmo, para visualização, ele já identifica como componente mesmo. Cada item dessa minha via, ele tem uma representação. Então, eu tenho a faixa de rolamento, eu tenho o acostamento, eu tenho a minha barreira, que chama a barreira New Jersey, eu tenho aqui a minha faixa. Então, assim, eu consigo selecionar cada coisa e eu consigo também acrescentar. Eu posso vir aqui, eu posso selecionar e inserir componente na estrada. Então, assim, eu quero mais uma faixa, eu consigo modificar aqui mesmo e incluir mais uma faixa. Eu quero, né, um recuo aqui, uma terceira faixa. Então, eu consigo fazer isso tudo pelo componente de estrada, diferentemente do estilo. O estilo é praticamente ele tem mais função assim visual do que realmente de projeto. Para projeto, você tem que usar o componente. Então, aqui a gente pode também estar fazendo uma faixa de domínio. Faixa de domínio, para você fazer dentro do InfraWorks, é na mão. Não recomendo fazer assim. Eu acho que você perderia um tempo bom fazendo isso e não ia ficar preciso, né? Porque você ia fazer na mão uma faixa de domínio, você ia sair recortando. Para a faixa de domínio, o que eu indico é você trazer um shape pronto, você faz um buffer, né? Um buffer da sua ferrovia ou rodovia dentro do ArcMap, QGIS, Global Mapper, enfim, você faz um buffer da sua faixa de domínio e traz esse shape já no jeito. E aí aqui, quando você entrar com esse shape dentro do InfraWorks, você só classifica ele, você fala, isso aqui é uma faixa de domínio, ele vai entender como uma faixa de domínio passando aqui do lado da sua via. Então, é algo, assim, bem mais prático de se fazer e você vai economizar um tempo bom da sua vida. Ô, Letícia, Oi? só uma dúvida. Você falou a questão da faixa de domínio, que é importar um shape, eu acho até melhor, porque às vezes a faixa de domínio ela varia sobre vários aspectos, não é só o buffer, né? Às vezes. Outra coisa, e se você tiver a faixa, a indicação dela no shape, tem como você colocar um elemento de fechamento, tipo um muro de fechamento, ou até mesmo uma cerca? Teria como fazer isso às vezes? Tem. Você pode. É o que eu falei, quando você traz aqui, você pode classificar do jeito que você quiser. Você pode, ao invés de deixar uma linha, porque você viu que quando eu fiz a faixa de domínio aqui, o InfraWorks, ele automaticamente atribui para a faixa de domínio uma marcação, como se fosse só uma linha, uma demarcação no chão. Mas você pode alterar na configuração do InfraWorks para falar, a minha demarcação aqui da minha faixa de domínio não vai ser essa faixa, vai ser um guarda-reio, né? Um guardil. Falei certo isso? Então você pode colocar uma cerca aqui. Esclarecido? Ele tem um elemento ou tem que criar alguma coisa, puxar de algum lugar? Assim, a visualização do elemento cerca. Ele tem, mas ele tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fence. Ele não tem muitas.
Eu acho que essa aqui nem foi. Você pode traçar... Oi? Letícia? Oi? Para mim, você poderia repetir, por favor? Ah, travou? Para mim, O... Tá, o Alex tinha perguntado se a faixa de domínio aqui, eu posso representar ela com uma cerca ou só tem essa demarcação aqui que o próprio InfraWorks faz. Aí eu falei que a gente pode sim colocar uma cerca, só que o InfraWorks ele não tem muitas opções de cerca. Eu até saí aqui. Eu acho que na parte de... Bom, eu tenho até que ver onde tem, mas eu sei que tem uma cerca. Fica mais na parte de ponte ali. Chegando na ponte, eles têm umas cercas que você pode colocar. Então, é só você atribuir ao estilo aqui a cerca. Mas se não tiver nenhuma do seu agrado, você pode fazer. Só que aí você teria que fazer em um software de modelagem, um SketchUp da vida. E dá para fazer pelo Inventor? Ah, legal. Uhum. Aí ele conversa, você faz a modelagem no SketchUp e aí por exemplo, faz um determinado, faz, sei lá, 5 metros de cerca e aí ele faz essa reprodução, como é que seria? Isso aí seria um nível mais avançado, né? Ele faz. Uhum. Tem o Inventor. Para ser sincera, eu nunca testei para fazer isso, sabe? Eu não sei se teria como, se ele suporta o arquivo do Inventor para isso, a extensão do Inventor. Não cheguei a olhar, nunca fiz. Mas eu posso estar dando uma olhada e te responder terça, porque eu realmente nunca cheguei. O Inventor, ele é muito utilizado para a parte de OAE mesmo e para a parte de drenagem. O pessoal utiliza ele quando não tem também, né? O elemento, você pode utilizar um Inventor para fazer parte de drenagem. Os dois eu já vi. Eu nunca cheguei a fazer drenagem pelo Inventor, mas eu já vi vários vídeos de pessoas fazendo um elemento ou outro de drenagem no Inventor. Agora, É o que o Inventor é bem flexível, né? Ele mastiga tudo ali. Que você puder fazer, ele quiser fazer, faz, né? o Inventor é bom que ele faz paramétrico, né? Sim, sim. Uhum. E eu acho que para essa função aqui, o InfraWorks ele não é tão avançado assim, tão inteligente de entender parametrização certinha. Mas vou dar uma olhada. É um bom questionamento aí. Nunca tinha parado para pensar no Inventor para isso aqui, não. Eu vou pedir para você dar uma olhada também, Letícia, no Formit, porque o Revit 2022 está com a possibilidade de levar a biblioteca para lá. O Formit, que eu já mexi nele, é mais estudo de massa, né? Que aí entra o que você estava mostrando aí das modulações e dos boxezinhos aí dos empreendimentos. Só para ver se tem alguma comunicação, porque eu estou acreditando que no futuro o Inventor é onde vai ficar alocadas as bibliotecas para atender tanto o Revit quanto desse workflow que a gente usa, atenderia bem para outros workflows futuros. Eu estou acreditando que a Autodesk vai investir no Inventor como a base para a família, que o Luke estava comentando ontem, né? O que acontece? Não adianta eu ter a família no Revit, de bloco de fundação, essa família a gente não ter no InfraWorks, né? Aí a gente está tendo hoje o trabalho duplicado, que é fazendo um InfraWorks e depois um Revit. Então acaba que perde um pouco o sentido, né? Você tem um material duplicado. E aí, pelas iniciativas da Autodesk, eu estou vendo que eles estão indo para essa linha de ter um software que fique alocado a essas famílias, né? Um software para modelagem. Nesse ano de 2022, que eles estão lançando, eles estão usando o Formit, por isso que eu estou pedindo para você dar uma olhadinha também. Mas eu estou crendo muito no Inventor para ser essa base de família para os softwares
do grupo aí da Autodesk. O Inventor, ele é bem completo, né? Porque ele veio da engenharia mecânica, então, assim, você tem como parametrizar tudo que você imaginar lá dentro do Inventor. O que eu não sei é o quão bem o InfraWorks, os softwares aceitam essa parametrização, o quão bem eles conversam, sabe? Para a OAE, a gente fez o teste, né, dentro da nossa equipe, ele conversa muito bem para a parte de fundação, pilar. Para a parte da super, ele já não era tão assim. Mas eu vi que o InfraWorks 2022, ele andou dando uma melhorada nessa parte também das longarinas, das transversinas. Agora você já tem como colocar parametrizado com o Inventor. Então pode ser que tenha avançado nessa parte aí. E realmente o Inventor vire essa biblioteca. Faz mais sentido, né? Ter um software para alimentar todos. Mas, enfim, né? O Sérgio Alex, até bom esclarecer isso que acontece lá conosco. A gente tem as bibliotecas, né? Devido do ProArt. E aí, Sim. quando a gente foi fazer os OAs no InfraWorks, não tinha bloco de fundação. Vamos tentar pegar, então, o que a gente tem do Revit. Pô, não dá, porque não lê. Onde é que faz? Faz no Inventor. A Inventor a gente viu que abastece tanto o Revit quanto o InfraWorks. Mas o do Revit não abastece o InfraWorks. Então, não tem... do software de lá não vai para o Infra. Então, faz mais sentido ter um local onde as famílias fiquem concentradas para abastecer todos os softwares da Autodesk. Para ter essa conversação mais fácil. Aí, a minha percepção é que eles vão investir no Inventor, mas eles fizeram a iniciativa com o Formit, na realidade. Aí estamos tateando. E vai ressaltar que isso está acontecendo tudo nesse momento. Era para ter integração, eles estão buscando uma integração maior no InfraWorks com o Revit, que não está tão boa. Então está tudo meio que o mercado está acontecendo agora, dessas ações de fluxo aí. Tá tudo em evolução, né? Tá tudo em construção. Beleza. Não, eu estava, antes de ir essa parte da faixa de domínio, eu quero até mostrar, que eu acabo que eu não estou seguindo muito aqui. Quando você faz a criação do projeto de estrada pelo componente de estrada também, aí você tem diversos parâmetros que você pode estar seguindo, entendeu? Quando você clica, né, no seu projeto de estrada, aí você tem a opção de informar o tipo da via você pode informar a velocidade diretriz, qual a norma que está sendo usada. Você pode aplicar superelevação, aplicar as marcas horizontais, né, que na verdade são ali a sinalização horizontal da via. Você informa o comprimento. Você informa não, né? O software te informa o comprimento total da via, informa a maior e a menor elevação, a variação de perfil, aí você pode configurar os taludes, você tem aqui a opção de largura fixa ou inclinação fixa. A largura fixa, você determina uma largura para o seu talude e o próprio InfraWorks calcula a inclinação para ficar dentro dessa largura, né, desse limite. É muito pouco usado, porque normalmente a gente trabalha com a inclinação fixa, né? Que normalmente é 1 para 1, 1 para 1,5, corte, aterro, assim, o mais comum. Então, normalmente a gente sempre trabalha aqui com a inclinação fixa, aí a gente coloca a razão e determina o tipo de material. Então, quando você coloca essa opção da inclinação fixa, você pode determinar qual material você quer em cada parte desse talude. Então, aqui você vê que a gente tem um corte. Então, eu determinei para ser um material simulando um solo, sabe? Aparente.
a parte de aterro já ficou um verde, como se fosse uma gramínea em cima. Então, assim que... Quando você faz o estilo de estrada, você não tem essas opções. Aí, no componente, você já tem essas opções aqui. Só complementando o que eu tinha falado do componente de estrada aquela hora. O que a gente pode... As opções que a gente tem aqui também é loteamento, fazer lote, mas todas essas aqui, de faixa de domínio a zoneamento, é o que eu falo, é melhor trazer no shape, entendeu? Porque você não vai ficar fazendo um por um lote aqui também, porque essa ferramenta é na mão. Então, não compensa você ficar fazendo um por um, tipo, marcando em cima da imagem. Isso você traz já de um shape para dentro e só classifica como loteamento. E aí você atribui uma cobertura para ele. Você pode atribuir vermelho, amarelo, enfim, aquelas coberturas, estilo a que eu mostrei aqui no início da manhã. Zoneamento, a mesma coisa. Você já traz o shape com tudo demarcado e você só classifica como zoneamento para o software entender que aquilo é um zoneamento. E quando você for, né, ver os quantitativos, enfim, aparecer como zoneamento mesmo e não uma classificação qualquer. Mobiliário urbano é o que eu havia falado lá do início também. É questão de carro, sinalização, essas... Mobiliário urbano é meramente assim ilustrativo. Não tem muita função dentro do InfraWorks, não. Então, esses carros que você coloca, ele não vai funcionar na hora que a gente for fazer a simulação. A simulação não é feita com base neles. Ele é meramente ilustrativo mesmo. Para a questão de vídeo e, enfim, para você apresentar um modelo para um cliente. Aí você tem as áreas de cobertura. As áreas de cobertura também é uma demarcação. Por exemplo, aqui nós temos uma área de cobertura. Quando você quer... Enfim, isso faz muito em projetos de urbanização, né? Então, você quer delimitar uma área verde ali, aí você coloca essa área de cobertura como se fosse uma grama, enfim, esses projetos de praça e área verde, você usa muito cobertura para isso. Terrapleno, para você modificar, você utiliza para modificar o solo. Eu quero chapar um terreno aqui. A gente está com essa bacia aqui, mas eu não quero chapar essa parte. Aí o terrapleno serve para isso. Você pode selecionar uma área. E aí o que acontece? Ou você pode vir aqui em vértice por vértice e ajustar a altura para que você quer. Você vê que ele faz uma interpolação, puxa tudo para cima. Ou então você pode vir aqui... Opa! Calma aí. Uai. Esse é um outro problema do gerador de modelo também. Quando ele vem com essa base, esse terreno direto da base deles, o terreno ele não entende muito bem, ele não fica... Quando você vai extrair volume do terreno, fazer coisas que você vai modificar muito o terreno, ele não lê muito bem também. Quando você for colocar um componente, isso é uma coisa que atrapalha também. Se você fizer uma estrada aqui, uma rodovia, enfim, e você colocar o talude lá em cima,
Se você olhar o perfil, o seu perfil vai identificar só a sua estrada, a sua ferrovia passando lá em cima. Ela não vai identificar esse terreno natural. É como se ele não existisse para fins de projeto. Então, esse é mais um motivo que eu gosto. Eu sempre escolho fazer do zero no novo, criar um novo. Eu raramente utilizo esse gerador de modelo aqui. Raramente. Quando você está utilizando um terreno que vem da sua, né? Você coloca aqui dentro, ele te dá mais uma opção também, que é quando você clica com o botão direito, você tem a opção de esses vértices, eles se transformam em como se fosse um platô mesmo. E aí você tem como puxar esse platô inteiro para cima. Então, ao invés de você ajustar por cada vértice, você ajusta a altura do platô ao invés dos vértices. Só que não dá para fazer com esse terreno aqui do gerador. Uma pena. Aí tem pontos de interesse. Pontos de interesse são marcações que você pode colocar. A gente utiliza muito esses pontos de interesse, são marcadores mesmo. Às vezes tem algo importante que você precisa destacar e você coloca esse ponto de interesse. Ele está aparecendo bem pequenininho. O que você pode fazer? Você não precisa puxar um por um para ficar de um tamanho grande. Você pode ir lá, o que a gente faz, não na maioria das vezes, toda vez, ir na paleta de estilos e por lá você configura já o balão para ser maior. Então, você não tem que ficar puxando um por um e colocando o tamanho que ele tem que ser. Você já muda pela paleta de estilos para ele ficar do tamanho que você quer. Então, a partir daí, todos que você colocar vão ficar desse tamanho. Ele é muito bom para você identificar coisas, tipo, quando você tem vários bueiros na sua rodovia e você não tem a necessidade de você ir ali colocando um por um, você só identifica onde eles estão, entendeu? Você coloca você coloca marcadores. Letícia? Oi? Aquele material que você montou dos lotes, você poderia pegar aquele material, colocar essa marcação, por exemplo, nos bueiros. Eu vou usar esse na cor azul e dar os dados de identidade desse bueiro. As OAEs, vou colocar verde e os dados lá que interessa a OAE. E usar aquela ferramenta de seleção, que você tem um arquivo completo. Eu quero descobrir rapidamente quantos bueiros eu tenho. Eu seleciono tudo, filtro esse balão azul e eu sei quantos bueiros eu tenho. É possível fazer isso? Sim, podemos. Nossa, de repente, é legal. Isso é bom pro cliente, né? Ele tem um arquivo desse Sim. e com os dados, né? X bueiros assim, X bueiros assado. Legal. Aí o que acontece? Não tem como assim, aí você teria que literalmente estipular um balãozinho para cada um estilo para cada um. Se, por exemplo, o InfraWorks não vai conseguir, só pelo identificador aqui, gerar para você um quantitativo assim, tantos balões azuis do identificador tal, tantos balões azuis do identificador tal. Ele só consegue quantificar assim, tem X balões azuis e Y balões verdes. Eu posso Mas aí, filtrar se a por alguma pessoa dessas clicar no informações? balão, aí ela vai ter a informação. E eu posso filtrar por essa informação, tipo ID. Eu vou usar ID de ponte OAI. Aí eu quero filtrar, igual aquela seleçãozinha que você fez. Eu consigo filtrar pelo nome. Então. Você Eu vem consigo aqui extrair pelo filtro. Você tem a opção do filtro aqui. Calma. E aqui, olha, você tem as... Como que fala? Você tem as características. É como se fosse os atributos. Era essa palavra que eu queria utilizar. Aí você seleciona por atributo, né? Como se E dá para fosse... extrair um Excel, um XML tranquilo, tá?
Olha, um Excel eu nunca extraí, não, para ser bem sincera. Mas é algo Mas você acha que é possível? também. Não sei se essa ferramenta aqui tem como extrair daqui um Excel. Tá bom. Mas só que você pode. Uma coisa que facilita muito a vida também é, por exemplo, se a gente tivesse um KMZ pronto. Porque você pode, ao invés... Aqui é a mesma coisa, ao invés de colocar um por um, se você já tiver lá um KMZ que veio da... o KMZ da hidrologia já está me falando, tem um marcador em cada bueiro já. Então, eu venho, o que eu mostrei lá no início, eu venho aqui, na minha origem de dados, tem aqui, eu posso importar o KMZ, eu posso importar, vem como KML, né? Eu posso importar o KML e atribuir esse balãozinho a cada marcador que veio do Google Earth. Então, já vai aparecer todos automaticamente com a informação que vem do Google Earth. Legal. Então, isso facilita bastante. É o que a gente fazia lá no caderno de empreendimentos do DENIT, que era uma extensão muito grande e a gente tinha que marcar diversas coisas. Lá a gente precisava marcar a rodovia inteira com bueiro, todas as áreas que você imaginar eram marcadas. E aí a gente tratava essa informação antes, shape, KML, e a gente ia só importando, a gente não colocava nada na mão mesmo. Que agiliza muito a vida. Tá, e os pontos de interesse e paletas de estilo de novo. É o que eu falei, a paleta de estilo, ela sempre tá aí, porque ela é meio que estratégica, assim. A questão do balão mesmo, se você vir aqui, ele fica em... Calma aí. Aqui, ó, são os pontos de interesse. Se você clicar no balão, ele tem aqui a escala. Se você aumenta essa escala 10 vezes, deixa 555 aqui, e salva, quando você for inserir o balãozinho novamente, você vai ver que ele já está num tamanho maior. Então, não veio aquela miniaturazinha que veio a última vez, ele já veio num tamanho 10 vezes maior. Então, a paleta de estilo sempre está aí, porque a gente sempre vai estar mexendo nela. Ela é, assim, primordial. Então, a gente tem a paleta de estilos, a questão das simulações aqui que eu já falei, tem, né, que é a última simulação de tráfego, mobilidade, corredor, perfil. Essa visualização do perfil aqui é o perfil mesmo. Eu vou criar aqui de novo só para vocês terem uma ideia. Toda essa geometria horizontal a gente pode e deve ajustar também. Nós vamos estar ajustando aí mais para frente. Você pode aqui, tem a opção de curva, de transição, enfim. Isso tudo é ajustável. Eu fiz aqui literalmente só para a gente ver a opção de perfil. Você pode vir aqui, mostrar a vista do perfil. É a mesma coisa que está falando aqui. Visualizar perfil, mas ou clicando com o botão direito, mostrar a vista do perfil. E aí você tem aqui, ó, o perfil da sua rodovia. É o que eu falei quando a gente foi mexer com o terrapleno ali, o gerador de modelo, ele não aparece o terreno. Eu posso subir isso aqui o máximo que for, que vai aparecer só a minha rodovia ou ferrovia. Tipo, o terreno, ele não aparece. É como se ele não existisse. Já quando você coloca um raster, um lente XML, ou qualquer outro terreno, aí vai ter o perfil aqui, vai ser igual ao civil, né? Vai ter o seu perfil o seu grade de projeto e o seu grade do terreno natural embaixo.
Então, Letícia, oi. bem na área que você está aí tem uma ciclovia. Basicamente o que você fez aí me lembrou, tem uma ciclovia que não está representada. Uhum. Qual que seria o fluxo para fazer isso? A minha dúvida é qual que seria o fluxo, mas minha dúvida é, um recurso dentro do Revit, que é a pickline, né? Você tem uma linha de referência, você aplica nessa linha de referência, você aplica aquilo que você quer. A primeira dúvida é essa. Eu consigo, de alguma maneira, se eu tiver só uma linha, num traçado, só uma linha, eu consigo, através dessa linha, criar o que eu quiser em cima, se for rodovia, ciclovia, isso é uma dúvida. E a segunda dúvida, como é que seria o fluxo ideal para fazer essa ciclovia que não está representada aí? O segredo do InfraWorks é o Civil 3D. Então, assim, a melhor maneira de você fazer um modelo bem feito no seu InfraWorks, isso quando não é do zero, né? Se você já tiver um projeto, assim, é você elaborar bem o seu Civil 3D. Então, assim, se eu sei que eu quero uma ciclovia, tipo, afastada, se eu quiser uma ciclovia junto com a minha pista, tipo assim, sem Bem, ó, afastamento. tá vendo esses espaçozinhos marcadinhos aí, ó? Aí é a ciclovia que tem. Sim. Isso aí é Então, ciclovia. se eu quiser junto com a minha via, é fácil. É muito fácil. Você vem aqui e modela tudo junto. Você usa um único alinhamento, um único eixo para você fazer tudo, para você fazer o seu conjunto ali. Então, se eu quiser fazer a minha ciclovia junto, eu tenho aqui no estilo de estrada, pode ser, que fica tudo junto, ou eu posso fazer por meio do componente de estrada, eu posso colocar um jardim no meio, entendeu? Um jardim curtinho e uma... que aí vai ter a via aqui, né? A via principal, posso fazer um jardim e aí uma ciclovia. Eu posso incluir isso tudo em um único eixo, entendeu? Ela vai estar acoplada aqui junto com o eixo da minha rodovia. Agora, se eu quiser ela mais distante, tipo, exemplo como tem na EPTG ali, que a ciclovia fica bem no meio. Às vezes ela não segue muito assim o eixo da pista, entendeu? Às vezes ela faz umas curvas. Se eu quiser um eixo próprio, aí de duas uma. Ou eu crio na mão, ou eu faço faço um offset lá no Civil 3D e já trago esse offset do Civil 3D para cá. E aí aqui é como se eu tivesse dois eixos, mas você faz lá no Civil 3D um offset dessa sua polyline, ou você faz uma polyline aleatória e transforma ela em um alinhamento. Tem que vir como alinhamento. E aí você faz a sua ciclovia separada, fazendo o percurso que ela quiser. Ô, Letícia, Nesse caso, pode falar, Alex. pode falar, pode falar. Nesse caso aí, Letícia, a polyline, se eu não tenho informação do Z, algum problema, e eu consigo fazer em cima dessa polyline clicando, ou pego a polyline e falo, em cima dessa polyline tem que ter essa ciclovia. Se você não tiver o Z, você tem três opções. Ou ela vem zerada, quando você não coloca nada, ela vem lá embaixo, vai dar um erro horrível aqui lá embaixo. Ou você assume uma elevação para a sua polyline inteira, aí ele deixa você assumir uma elevação e ela vem chapada aqui, vai ter a mesma altura para sempre. Ou a terceira opção, você pode colar ela no terreno, que é o que as pessoas fazem quando tem uma polilinha sem elevação. Você cola ela no terreno. Essas são as três opções que acontecem, assim, as três variáveis. Aqui vai ter uma diferença de uns 30 metros aí. Interessante, legal.
Você pode colar ela no terreno. Letícia, você pode repetir novamente esse passo que você fez para a inserção da estrada e mostrando o grade aí, só para tirar uma dúvida? Posso sim. Amanhã eu tô na cabeça amanhã, mas é terça-feira. Uhum. Terça-feira a gente vai fazer o projeto bem certinho e aí todo mundo acompanhando. Aí eu acho que vai ficar bem mais claro. Deixa eu falando, né? Você vem aqui, ó, no componente de estrada, na Uhum. opção de estrada, aí no lápisinho, que é a parte de criação, e aí a gente tem o componente de estrada. Você clica no componente de estrada e aqui ele tem várias. Se você clicar aqui, ó, nas características, você tem vários estilos aqui. Aí você pode escolher. Eu vou pegar até um mais completo aqui, com uma que tem um jardim no meio. E aí você faz aqui, lembrando que essa curva aqui a gente ajusta depois. Não, ok. Aí quando você cria esse componente, você dá um clique com o botão direito, depois você vem aqui em mostrar a vista do perfil. E aí você tem a vista, né? Você tem aqui o grade, a declividade, a elevação. A elevação que tá, estaque inicial, o comprimento da tangente, né? Porque aqui a gente está sem curva, né? Curva vertical. Mas aparece certinho aqui. E Mas aí, tá... nesse caso... Oi? Então, quanto aí a variação de altura? 15? 5? Ó, de 12 deu 3 metros. 3? Por aí. 3.200. Mais ou menos, né? 3,2. Eu tenho como verificar, porque quando você fez aqui, aí ele mostrou um perfil, ele está mostrando o perfil como se ele tivesse mais ou menos aderido ao terreno no ponto inicial e final, né? Sim. Vamos dizer assim. Mas, por exemplo, teria como visualizar o perfil do terreno ou esse aí já é o perfil do terreno? Não, é o que eu falei. O grande defeito assim do gerador de modelo é que ele perde informações. Eu não gosto muito de trabalhar com ele. Ele é muito útil na questão assim, quando você quer fazer algo comercial e pontual, porque ele é rápido, né? Você viu que a gente não precisou importar nada disso aqui. Fez assim, numa vezada só. Mas ele não consegue ler o terreno que ele mesmo importou aqui para dentro. Esse grade aqui é da rodovia, não é do terreno. O Sim, do mas terreno não está aparecendo. se eu quiser, mas não tem como visualizar, né, de certa forma. Não. Não? Não. Mas, por exemplo, eu posso modificar esses pontos, eu posso modificar o grade aí, de certa forma, não? Ou não? Pode. Nesse Mas aí caso. você não tem a referência do terreno, né? Por isso que é ruim. Você pode vir aqui, adicionar um PVI e aí subir à vontade seu grade aqui, que aí sobe lá automaticamente. Ele faz um taludinho ali de adequação, só assim para É, ficar sabendo como é que tá o comportamento, né? sim. Agora, quando você vai ver terça-feira, quando a gente fizer pelo novo, que a gente vai criar um modelo do zero e a gente vai importar um raster, você vai ver que já vai aparecer. Aí Certo. você vai ter o terreno aqui embaixo e o grade da rodovia em cima. Aí fica bem melhor. Você tem uma visão boa assim do que você está fazendo. Fica bem parecido com o civil, né? Assim, óbvio, com suas certas simplificações aqui, mas fica Porque bem mais próximo. dizem que no futuro aí a ideia é integrar tudo, né? Você não ter mais o InfraWorks civil, você ter vamos dizer, o infracivil, vamos dizer assim o nome. Mas assim, você integrar os dois softwares, né, de certa forma, tanto para simulação quanto o civil para projeto. Você não tem mais né, não precisa ter uma interoperabilidade entre os dois. Você simplesmente pode simular num e projetar no mesmo software, né?
certa Sim. forma. Então, já é um... Só essa dúvida mesmo para saber como é que... Mas, assim, na terça a gente vê isso aí com calma. Não, você vai ver que vai ficar bem melhor, assim, de mexer, aparecendo o terreno embaixo, e aí a gente pode colocar certinho. Também a gente vai configurar aqui a questão do corte e aterro, né? A questão do talude, porque por default ele vem 3. Ninguém usa 3, assim, né? Igualzinho, assim. E aí a gente faz todas essas configurações quando a gente estiver criando mesmo. Outra coisa que a gente pode fazer também, que ajuda bastante, é você vem aqui, ó, você não sabe exatamente, tá difícil de visualizar aqui, não sabe exatamente em que ponto você tá, você pode clicar você clica com o botão direito também e vem aqui, ó, mostrar a vista da seção transversal. É bom trabalhar com 2 telas quando você tá assim, porque fica bem tumultuado aqui. Mas ele mostra para você a seção transversal, como que tá dessa rodovia, e aí ele mostra no 3D aqui, no Canvas, que ele chama, e ao mesmo tempo no perfil. Então você pode ir passando no perfil aqui, ó, que você vai vendo exatamente o ponto lá no 3D, e você vai vendo também Aqui é porque não está gerando corte e aterro, mas aqui, ó, você vai vendo a seção de corte e a seção de aterro, modificando à medida que você vai mexendo. Aí é bem legal quando tá certinho, que você consegue ter uma visualização bem fácil, assim. A assimilação, assim, do projeto é bem mais fácil. Eu vou aproveitar esse gancho aí, Letícia. Das buscas aí do Renato e trazer o InfraWorks no fluxo de atividade após o Quantum, é justamente essa facilidade que a Letícia mostrou de visualização do 3D e técnico também, para ter rodadas de discussão sobre alguma área. Então, a gente de aí, pô, Alex, ajusta aí inteligente para a gente, pelo amor de Deus. Cara, não dá por isso. A gente consegue visualizar de maneira mais fácil as motivações da geometria, não deixar inteligente ao erro. Então, é fomentar a ideia do Renato é fomentar essas discussões entre as disciplinas com esse recurso visual do Infra. Sim, é o que eu falei também, eu não sei se já estava na hora, porque o Tava Infra... não. O aluno chega atrasado e ainda fica repetindo as coisas. A função, assim, a maior qualidade dele é essa questão do trade-off mesmo, de você conseguir ter essa comunicação do projetista com o cliente bem no início, né? São aquelas discussões iniciais, porque ele facilita muito a visão de quem não tem esse cotidiano mais técnico, igual o Alex, que o Alex ele pega um projeto 2D, complexo que for, eu tenho certeza que ele consegue saber o que está acontecendo ali. Mas um cliente, ele já não tem essa visão. Então, o InfraWorks, ele facilita nessa visualização 3D espacial mesmo, para a pessoa entender o que está acontecendo. Então, assim, acho que essa é a grande vantagem inicial dele. Isso realmente é uma coisa, para o projetista, para quem está no dia a dia, isso aí é fácil, você vê, você pega um projeto de aumento, uma prancha, joga lá, quem está no cotidiano enxerga o que está acontecendo. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, o nosso cliente é público, você está fazendo uma apresentação para um diretor, para alguém assim, que não tem, talvez, esse dia a dia, né? E não vai entender nada. Realmente, isso aí não vai. Várias vezes na Valec a gente teve dificuldades lá, para às vezes mostrar para principalmente em travessia urbana, quando acontecia alguma coisa, mostrar para algum gestor público, né, o que estava acontecendo, e você tinha um projeto, então era muito complicado isso. A gente tinha que, às vezes, fazer algumas gambiarras. Então, a gente começou a introduzir lá um pouco o InfraWorks, tinha alguém que mexia bem. Assim, coisas pontuais, mas já ajudava bastante, viu? Isso aí, com certeza. Sim, sim.
Pois é, então a gente tem essa possibilidade de ver né, o perfil, a seção e o 3D ao mesmo tempo. A gente pode extrair os quantitativos também de terraplenagem desse alinhamento, uma vez que ele está com o talude certinho, a seção certa, ele está com o terreno, né, bem ajustado, a gente pode estar tirando essa extração, pode estar tendo essa extração de quantitativos de corte e aterro. Ele gera um relatóriozinho de corte e aterro que a gente pode estar analisando esses dados, vem bem completinho, a gente vai gerar um também para vocês verem. Ele vem um PDF, vem bem certinho. Então, continuando aqui, a gente falou das simulações, aí o infra tem a parte de ponte também. A parte de ponte é bem, assim, se for comum, é bem simples de fazer. Deixa eu ver, a gente tem bastante. Eu vou fazer de novo aqui, só para ilustrar. Passar uma... O grade está colado, então deixa eu levantar ele aqui um pouquinho. Uai. Assim, eu estou fazendo bem para visualização mesmo. Obviamente, a gente não vai ter uma ponte assim. Mas é só para vocês entenderem a questão da ferramenta. Beleza, a gente tem passando aqui, vocês perceberam que chapou aqui, porque apesar da gente ter essa máscara aqui de hidrologia do lago, o InfraWorks não sabe que isso aqui é um lago mesmo, ele interpreta a massa como se fosse um terreno ainda. E como a gente não ajustou o talude, esse é o talude, ele está interpretando os 10 metros aqui para um lado, 10 metros para o outro, e chapando aqui o resto, porque foi o limite que a gente colocou. Para a gente colocar uma OAE, o que a gente faz? A gente clica no alinhamento, botão direito, adicionar estrutura. Aqui a gente tem a opção de ponte e túnel. Você coloca a estaca inicial, né? Aqui, fazendo no olho, mas igual projeto da Rumo, a gente tinha a estaca... Aí foi errado. O projeto da Rumo, a gente tinha a estaca inicial e final certinha, então, ao invés de simplesmente colocar e puxar, colocava aqui estaca inicial e estaca final. E o comprimento tinha que bater certinho com o da nossa OAE. Então, ficava bem preciso por conta dessa estaca que a gente já tinha proveniente lá do civil. Ó, vocês percebem que ele já gera automaticamente aqui a OAE. Obviamente, nós temos que ajustar o número de pilares de acordo com o vão que a gente tem que ajustar o tamanho, as fundações. Aí aqui entra a parte que eu falei também lá no início, que você tem a opção de mudar para vista de engenharia. Para trabalhar com a AE, é melhor você ver na vista de engenharia, porque você não tem essa visualização do céu, enfim, bonitinho, mas só que você consegue ver outra coisa, que é um detalhe importante também. É melhor você deixar para colocar a máscara ligar, né, o seu polígono do lago por último, porque esse polígono ele acaba escondendo as fundações.
Então, se você não tem... Calma aí que tá carregando, deu uma travadinha aqui. Ó, quando você não tem esse polígono determinando a água, né, como se fosse a água do lago, você consegue, quando você muda para a vista de engenharia, você consegue ver as fundações da sua OAE, saber exatamente o que está acontecendo. Na vista conceitual, você não vê. Você vê só a imagem mesmo. Então, para trabalhar nessas questões de OAE, é melhor você mexer na vista de engenharia. Aqui, eu também não vou entrar em maiores detalhes agora, mas você pode alterar os pilares, fundação, de acordo com o seu projeto. Você pode trazer de dentro do Inventor, que eu vou estar mostrando como que faz. A gente vai fazer uma fundação rapidinha. Eu vou fazer aqui no Inventor e mostrar para vocês. Aí eu disponibilizo e a gente vai estar mudando essa fundação para do Inventor, para vocês verem como que faz. O InfraWorks, ele tem uma biblioteca de fundações, mas ela é muito limitada. Ela tem... Ó, se você ver que são 3 fundações que ela tem ao todo. Então, e você vai utilizar só 3 fundações? Não vai. Então, o Inventor foi assim, né, uma descoberta boa nesse sentido, porque com ele você pode fazer a fundação do jeito que você quiser, que ele vai interpretar aqui direitinho e parametrizado. Você não precisa ficar indo e voltando, não é um objeto apenas decorativo, né? Você consegue modificar ele dentro do InfraWorks. Então, a gente vai estar aprendendo isso também, como fazer esse objeto paramétrico, como substituir esse objeto paramétrico aqui, ajustar as pontes. Uma outra coisa bem legal, tem como você extrair uma planilha com todos os dados dessa ponte, dessa estrutura, e você tem como alterar essa OAE por meio dessa planilha no Excel. Então, você pode exportar a planilha no Excel, atualizar lá a altura de pilar, enfim, por meio dessa planilha, e aí reimportar a planilha para o InfraWorks, que ele vai atualizar aqui, vai modificar esse pilar para você. Então, tá evoluindo bastante essa questão de OAE. A gente também consegue tirar quantitativos macros, assim, né? Mais questão de concreto da OAE. Conseguimos também exportar para o Revit. Eu vou estar mostrando como que exporta. Ainda tem alguns poréns aí de interoperabilidade que precisam ser superados, mas a gente acredita que com o tempo, o software, ele vai se atualizando, vai melhorando, e essa interoperabilidade, essa leitura, né, essa conversa entre o InfraWorks e o Revit deve acabar, né, com esse probleminha ainda que a gente tem. Então, eu vou estar mostrando isso tudo para vocês mais para frente. Isso eu já vou mostrar na quinta, essa parte do Inventor e do Excel. Tem a parte do túnel também. O túnel, ele é feito da mesma maneira que a gente fez a OAE aqui, a gente faz o túnel, porém, tem um exemplo do lote 4, né, que a gente fez para Rumbo. Você clica também com o botão direito aqui, adicionar estrutura, só que ao invés de ponte, você adiciona o túnel. O túnel, ele tem menos opções de edição do que a OAE, a ponte, mas dá para você pode mudar a seção dele e fazer por meio do Inventor também, dá para você estar alterando essa seção aí. É um pouquinho mais complexo, né, para fazer a seção do túnel, mas dá para fazer pelo Inventor, sim. Aí tem a vista do perfil aqui, que comporta exatamente da mesma maneira do que para rodovia e ferrovia. A gente também tem análise
uma análise estrutural simplificada aqui, que a gente pode estar fazendo. Aqui entram uns detalhes que consomem pontos da nuvem, né? Então, são créditos da nuvem. Então, é mais complicado de ficar fazendo por conta disso. E eu tenho até que conferir a conta, o estudantil, quanto que vem de créditos de nuvem. Mas essas simulações, elas têm esse problema, porque algumas consomem créditos da nuvem. Aí ou você tem que comprar, ficar comprando, então não dá para ficar fazendo sempre. Mas a gente vai ver aqui como é feito. E tem a parte de... Deixa eu voltar aqui. E nós temos a parte também... Oi? O Alex está com a mão levantada, mas você não está vendo aí na tela não, né? Porque às vezes a gente está aqui com a mão levantada, por isso que eu estou interrompendo. Sim. Não, eu esqueci a mão levantada, foi mal. Beleza. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Lá na ponte, eu tenho duas possíveis situações. Uma, mudou a estrutura. Então, aí é concreto e aí o cliente optou por metálico e por uma condição da metálico tem que ser menor. Eu queria que você só comentasse por alto essa questão do cenário. E aí o outro é uma dúvida de aplicação. Se eu não me engano, onde você passou, parece que estão pensando numa ponte mesmo. Só que aí teria o estudo meio que um estudo de traçado que o infra oferece também, não tão poderoso quanto, mas ele daria uma opção ali de menor comprimento, por exemplo. Como é que rola isso aí no infra? É como se fosse... É o que você falou, é um estudo de traçado não tão qualificado, não tão, assim, rico em detalhes quanto o Quantum. O que acontece? Quando você tem um terreno, no InfraWorks você faz o upload do terreno aqui dentro, e aí você coloca exatamente igual o Quantum, um ponto inicial e um ponto final. Fica até aqui, ó. Deixa eu achar aqui para você. Essa otimização de corredor aqui. Otimização de corredor? É aqui mesmo. O que acontece? Quando você coloca esse ponto inicial e o ponto final. Dentro, você coloca a velocidade, você vai colocar a velocidade da sua via, e você vai colocar também áreas a evitar. Igual o Quantum tem, você pode colocar shapes e falar assim, tem que evitar essa área, essa área, essa área. E aí ele vai gerar um estudo na nuvem, vai subir para a nuvem da Autodesk, e aí eles vão te voltar um traçado com um relatório falando desse traçado para você. Nós vamos fazer isso também. Na terça-feira, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer na terça, vai ser importar o terreno, e aí importar a imagem, e em sequência a gente vai fazer esse estudo de traçado, para a gente ver o traçado, e depois a gente vai subir o traçado do civil mesmo. É bom que a gente faz uma comparação. E aí nós vamos editar todos esses parâmetros aí da rodovia. Mas é porque hoje em dia a gente tem o Quantum dentro da Engemap, que ele é mais sofisticado, mas o InfraWorks tem assim a mesma pegada, só que bem mais simplificado. Não entra tanto na questão de custo, não tem como editar todos os custos igual o Quantum faz, não tem como gerar todas as opções que o Quantum gera, então é algo mais preliminar mesmo, mas ele gera. E aí aqui no caso ele com certeza não passaria essa OAE aqui, pegaria um caminho melhor. Mas vamos fazer isso. Nesse caso, ele consome os créditos ou não? Para fazer esse estudo? Então, ele diz que consome. Mas eu fiz esses dias e não consumiu. Eu não sei, eu tenho que conferir se a estudantil não consome.
não consumiu meus créditos. Eu fiz esses dias, semana passada eu fiz, para ver, né, para relembrar como funcionava e foi ok. Mas eu acho que não consumiu porque a minha conta é estudantil. Se fosse uma conta licença mesmo, aí consumiria. Tem uma possibilidade que depende do nível que você solicitou. Que tem situações lá, você pode usar o BIM 360, o iCloud não, a nuvem da Autodesk, e aí se você pedir no máximo de qualidade daquilo que você for fazer, ele vai consumir. Se você pedir o mínimo, aí ele permite sem consumir, só que o mínimo, não sei se isso acontece para o estudo de traçado. Para outras coisas eu sei que acontece, mas eu vou fazer uma suposição aqui. Ao mínimo, 2 estudos. Então ele não consome. Agora você quer fazer a viabilidade de 10 possíveis traçados. Aí talvez ele consuma algum crédito, mas estou só supondo, não sei. E quanto à questão da modulação? Mudei o estilo, a solução estrutural e meu módulo ficou menor. Então, aí seria a questão da alternativa que eu falei aqui. Você faria uma com concreto normal, e aí você poderia gerar aqui uma segunda alternativa, se eu mudar para Master aqui, não vai ter nem OAE. Eu faço uma segunda alternativa com ela metálica, entendeu? É isso que você estava perguntando? Sim, agora beleza, eu tenho eu vou fazer 2 OAEs. Eu tenho o cenário 1, onde eu fiz metálica, 2 OAEs. E o cenário 2 que eu fiz concreto. E eu vou colocar a suposição teórica. No caso, a primeira OAE vai ficar metálica, a segunda em concreto. Você consegue copiar e fazer um terceiro cenário com aquilo que te interessou? Porque eu não fiz. Esse aqui foi um cenário que eu criei lá no início da manhã. Mas se eu criasse um terceiro cenário aqui agora, ele seria a cópia dessa alternativa 1 que eu estou aqui. Seria a cópia disso aqui. Então, o que nós faríamos no caso? A gente teria esse cenário aqui pronto, aí nós criaríamos outro em cima desse aqui, que seria a cópia desse aqui. Nós só mudaríamos a estrutura da OAE aqui, a longarina. É porque é rápido, né? É porque assim, a dúvida era assim, eu quero pegar parte do cenário 1 e parte do cenário 2, que me interessou, para fazer um cenário 3. No caso de OAE, combinar, né? É possível isso ou eu teria que refazer uma das OAEs? Não, você mesclar a OAE, você não vai conseguir fazer assim, metade de um cenário e metade do outro cenário. Isso você não vai conseguir fazer. Beleza. Você teria que fazer uma terceira opção, metade. Mas ele não consegue fazer automático assim, não. Legal. Por fim, tem a parte de drenagem. Ele faz cálculo de bacias também. Ele identifica as bacias aqui, os talvegs. Eu não vou executar nesse cenário que a gente está aqui também, mas se eu colocar aqui criar bacias, ele vai executar essa simulação de bacia, e aonde tiver os talvegs, você vai selecionar a rodovia que está passando. Então, eu estou fazendo a simulação da minha bacia com referência nessa rodovia aqui. Então, ele vai pegar toda a extensão da rodovia, ver as bacias que cruzam, e onde tiver um talveg, ele vai colocar igual aquele balãozinho que eu coloquei, mas é um outro tipo de sinalização. Ele vai colocar uma gotinha assim, indicando que ali tem um talveg e que você precisa de um bueiro ali. Então, ele faz esse estudo de bacias. Isso aqui são camadas, é a questão da layer, né? As layers. Realçar a drenagem.
é literalmente para realçar as drenagens, igual a gente viu lá no início também, que você pegava, se você realçasse as edificações, elas ficavam todas rosinhas. A drenagem também, né? Você pode realçar. Aí aqui a gente tem umas outras simulações, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas tem simulação de cheia, né? De enchente, dimensionamento de rede. Você pode selecionar uma via aqui e colocar o dimensionamento de rede, que ela vai fazer aquela rede subterrânea. Isso aqui entra mais em áreas urbanas, que eles fazem as bocas de lobo com aquele, né, com a tubulação passando por baixo, como se fossem as anilhas que a gente tem nas ruas embaixo com as bocas de lobo. É o que passa aqui é o que ele gera nesse dimensionamento de rede aqui. Para a rodovia não vem tão ao caso, né? A gente não tem muito isso. São mais os bueiros. Os bueiros a gente pode criar por aqui. Tem essa opção de galerias pluviais. Deixa eu ver se eu faço uma rápida aqui, só para não passar batida, assim, passar muito rápido. Esse meu modelo aqui, ele já está bem poluído. Mas a gente pode pegar aqui, vou fazer um outro componente de estrada passando aqui. Assim, só para ficar fácil a gente enxergar. Eu exagerei bem aqui também, mas você pode colocar uma galeria pluvial simplesmente passando o seu talude, e aí ele gera automaticamente a sua galeria. Aí aqui tem como editar, né, o tamanho da sua, se é circular, se é celular. Aí você pode colocar aqui. Vai ser um bueiro simples, duplo, triplo. Dá para ver a perfil longitudinal dela? Às vezes gera esse erro aqui no talude, aí você tem que fazer um ajustezinho para o talude voltar ao normal. Dá para enxergar o longitudinal, Letícia? O longitudinal do bueiro em si, não. Tá. Deu um errinho no talude aqui desse lado, aí depois tem que gerar o talude de novo para matar aquele erro. E aí tem como, né, dimensionar aqui o tamanho da boca. Falhou no talude inteiro. Assim, bem exagerado para esse talude aqui também. Mas é mais para, assim, passar mais ou menos como que é. Mas esse aqui vai ser um dos últimos que a gente vai fazer, as bocas de lobo. Então, não sei se quinta a gente já faz também. Mas acho que quinta já dá tempo da gente fazer a boca de lobo. Aí eu vou passar mais detalhado, assim, nesses atributos que ela tem. Aí, áreas de água, rio, é para você delimitar o rio. Então, se você quiser fazer aqui, né, eu deletei
a camada do Lago Paranoá. Se você quiser colocar de novo, aí você pode vir aqui em rios ou áreas de água e delimitar essa área de água de novo, ou então trazer um polígono e definir que esse polígono é uma área de água, aí você não precisa passar. Mas às vezes, quando é um rio pequenininho, tipo, é só um riacho, um córrego, que tá só aquela, né, fininho assim, você faz por aqui mesmo, né? Se você não tiver o dado, você vem aqui em rios, porque nem sempre tem, né, uma base de dados com tudo. Aí você vem em rios e faz rapidinho. É bem simples de fazer. Quando você faz, aí ele te dá o raio, né? Aqui, ó, você tem a largura do buffer, é o nível da água. Aqui tá tampando. Suavização de serrilhado, você pode, né, abaixar um pouquinho para não ficar tão colado no terreno. Você tem essas opções. Aí você pode, né, criar bacia, isso aqui é da análise de bacias. Esse Parts Editor aqui, ele vem relacionado com o Inventor. É através desse Parts Editor que você consegue incluir novas opções de bueiro e drenagem no InfraWorks. Então, para você conseguir mexer com o Inventor, você tem que instalar esse Parts Editor aqui. É até um plugin. Eu vou reforçar isso na aula que vem. A gente só vai mexer com isso na quinta. Mas aí na aula que vem eu mostro para vocês o plugin, para qualquer coisa vocês baixarem esse plugin para na quinta a gente conseguir mexer com ele. E aí tem a parte de simulação, que aqui nem tá com a simulação já tá toda aqui. Aqui ficou mais só a parte de medir mesmo, assim, novamente, a agrimensura do modelo. Aí distância, estatística de terreno, elevação, corte, aterro, enfim. E por último, nós temos as opções de criação de storyboard, que são os vídeos que a gente faz. Eu vou estar passando também, a gente vai fazer um vídeo curtinho no final. Aí aqui tem toda a parte de filmagem para você filmar, renderizar aqui depois, eu vou entrar em detalhe como que faz. Aqui não está deixando nem apertar, porque a gente não tem nada. Mas se você adicionar um aqui, já vai dar essa, né, a opção de você renderizar, e você coloca aqui os pixels, né, a resolução do seu vídeo, vai ser HD, Full HD, como que vai sair. Então, a gente vai mexer nessas propriedades todas, aprender como que faz esses quadros aqui também, como que a gente mexe na velocidade para filmar. Isso a gente já vai fazer por último, na última aula. A reprodução, que é simples. Marca d'água, se você quiser, eu não quero que ninguém roube o meu projeto, aí você pode colocar seu nome, assim, de marca d'água na lateral. Pontos de interesse, isso aqui é mais para facilitar na hora de filmar, se você quiser marcar os seus pontos de interesse. Criar instância é como se fosse uma foto, né? Uma imagem. E camadas também, de novo. Você vê, é a terceira vez que esse item de camadas aparece. Mas é porque vai que na hora que você está filmando, eu não quero que tal coisa apareça, eu quero ativar essa vista de novo. Então já fica fácil de você ver aqui. Você não precisa voltar procurando onde está. Então, o InfraWorks pensa muito nisso, assim. Então, já está aqui fácil para você marcar, desmarcar o que você quer ver ou não. E, por último, são só as configurações mesmo. O InfraWorks. Aqui tem a parte das configurações iniciais que a gente mexeu, mas tem a possibilidade de você duplicar o modelo, se você quiser, ou por segurança, ou
você quer, esse aqui já está muito pesado, você quer começar um novo, mudar várias coisas, você não quer fazer mais alternativas, você pode duplicar o modelo inteiro, aí vai gerar outro quadrinho lá na tela inicial. Quando você estiver no início, vão ter 2 modelos. Aqui, você pode exportar o modelo do InfraWorks de 2 maneiras. Um modelo 3D, que vai em FBX, ou o modelo em IMX. O modelo em IMX é o mais comum, assim, que a gente exporta. Ele é mais comum para abrir no civil. Para o civil, a gente exporta em IMX sempre. E esse FBX aqui a gente exporta para o Navis. Ele vai melhor nesse aqui. Então, tem essas variaçõezinhas que a gente vai vendo qual fica melhor com qual. Normalmente esse é para o Navis, esse para o civil. Aqui você pode, quando tiver alguma coisa carregando e você quiser pausar, aí você pode pausar e depois retomar por aqui. Gerar novamente. Ele literalmente, se alguma coisa estiver dando erro no seu projeto, ele gera tudo de novo. É como se ele carregasse tudo de novo que tem no seu projeto. Então, leva um tempinho, normalmente dá uma travada, garra. Limpeza do modelo, você vai... O que tiver de temporário, o que tiver meio solto no seu modelo, ele limpa, ele deleta. Então, se você tiver... Lembra que eu falei? Às vezes você tá lá na origem de dados aqui, e aí você só desconecta, você não exclui totalmente, você só tira do seu modelo, mas ele fica aqui. Se você limpar, aí vai sumir dessa sua aba aqui de origem de dados. A gente não costuma muito fazer isso. Miniatura é o quê? É para você atualizar a sua imagem do modelo. Quando você está lá na tela inicial, tem um quadradinho com uma imagem aparecendo do seu modelo. Essa miniatura, quando você clica nela, muda a imagem para a sua vista atual. Então, se eu clicar nela aqui agora, vocês vão ver que quando a gente sair daqui, a imagem que vai estar aparecendo lá vai ser exatamente essa aqui. Então, às vezes, você quer deixar uma imagem bem bonita, assim, para quando você for abrir seu InfraWorks, alguém, né, for mexer no seu InfraWorks, está lá uma imagem bonita, é aqui no miniatura. Propriedades a gente viu, script novamente é questão de linguagem, né? Se você quiser fazer alguma programação aí para otimizar alguma coisa, você vai utilizar essa caixinha do script. Há opções. Idioma, se você quiser mudar português, inglês, às vezes a pessoa tem preferência em inglês. Eu, particularmente, eu gosto de usar o civil em inglês, mas o Navis eu gosto de usar em português, então vai dar preferência aí de cada um. Eu acho mais fácil o Infra em português mesmo. E o civil, o CAD, que, né, a maioria foi acostumado com inglês, aí eu deixo em inglês normalmente. Aqui a gente mexe mais, tem a configuração de unidade, mas por default ele já vem em metro, então é mais para americanos, né, que usam fit, essas coisas. Aqui no final a gente otimiza para quando a gente termina, a gente otimiza para qualidade de novo, para renderizar com uma qualidade boa, mas fora isso fica na velocidade mesmo. Importar dados, isso aqui é a interação dele com o Navis. E aí tem a nuvem de pontos também, que você pode ajustar por aqui. E é isso, registro de mensagens são erros que o InfraWorks dá ao longo do seu modelo. Então, se você quiser ver o registro de erros do seu InfraWorks, é só vir aqui em registro de mensagem. Posso até clicar para vocês verem. Então, é literalmente o histórico de todas as mensagens que aparecem. E tem a tabelinha de dados dele. Aqui tá sem nada, porque eu não coloquei nada nele. E aqui, se você quiser
começar meio que uma live, né? Se você quiser transmitir aí uma apresentação, você pode fazer por meio desse iniciar screencast, mas só que aí você tem que estar logado no BIM 360 para você conseguir fazer isso. Fora isso, você não consegue se você não tiver o BIM 360. Então, hoje eu passei mais assim, bem por alto, para vocês terem noção das ferramentas do InfraWorks. Foi literalmente assim, eu acho que eu meio que passei sobre tudo, mas nada profundo. Eu não aprofundei em nada, a gente não fez nada em si. Mas eu queria, assim, só para vocês terem uma ideia mesmo do que o programa, as ferramentas que ele tem. E aí, terça, eu acho interessante, eu gostaria que todo mundo tivesse já com o InfraWorks e o Country Kit instalados para nós fazermos juntos, porque aí, obviamente, eu não vou conseguir passar tudo em um dia, aí a gente vai focar cada dia em uma parte específica. Terça-feira a gente vai focar na parte do geométrico mesmo, da rodovia, então ali a gente vai focar na geração do corredor, né, otimizado, como o Quantum faz. Então a gente vai fazer essa simulação do corredor, a gente vai criar ali, fazer a importação do civil para o InfraWorks, para vocês verem como que é esse trabalho de importação, né, como que funciona essa interoperabilidade. A gente vai mexer com os parâmetros da geometria horizontal mesmo, que hoje, assim, foi feito meio por alto. A gente não chegou a mexer, né? Eu só mostrei mais ou menos o que tem. E geometria vertical também, literalmente vão ser os parâmetros, assim, de um projeto geométrico mesmo. Então a gente vai ver essa conversa aí com o projeto geométrico bem, a gente vai fazer o nosso modelinho e a gente vai começar a construir ele para a gente levar até o final assim, do curso esse mesmo modelo. Aí não vai ser por meio desse gerador de modelo, a gente vai fazer com base num arquivo do Mato Grosso, né, da Rumo. Então a gente vai pegar o terreno que veio da Rumo para a gente estar trabalhando aí, e montar esse modelo, que eu acho que vai ser bem melhor para vocês assimilarem exatamente cada etapa. E aí, as dúvidas que vocês já vieram com ela hoje, que vocês já me perguntaram, é o que eu não consegui responder. Eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada para voltar com essas respostas para vocês na terça. E eu acho que por hoje era mais isso, assim, eu só queria mesmo contextualizá-los, mostrar. Muita gente, eu acho que nunca tinha tido uma experiência, assim, nunca tinha tido muito contato com o InfraWorks, só de ver mesmo os vídeos. Então, foi só mais para vocês, assim, verem a cara dele e ver tudo que tem dentro dele. E é isso. Bacana. Bacana. Letícia. Oi. Eu baixei o 2022 aqui, né? Então, você recomenda eu baixar o 20, né? 2021? Então, o 2022, deixa eu te fazer uma pergunta, ele está com essa mesma interface aqui ou ele está com uma interface cinza escura? Tá diferente. Deixa eu abrir aqui de novo que ele fechou. Mas tá diferente dessa daí. Aí os botões onde você mostrou aí tá diferente, né? Interface. Assim, eu recomendaria baixar a anterior. O que acontece? O 2021, eles não tinham disponibilizado essa versão ainda, que a do 2022 disponibilizou. Eu acho que... Eu não sei. Eu tinha visto ontem, eu não tinha visto nem para baixar o 2022 ainda.
Mas o 2021, eu sei que quando eu baixei, ele ainda estava nessa mesma interface, mas o InfraWorks ele está mudando a interface dele. Ele vai ser totalmente diferente. São as mesmas funcionalidades, é exatamente tudo que eu mostrei, ele vai continuar, né, tendo, só que mudou a interface dele. Agora ele é um cinza mais escuro, ao invés de ter esses botões. Ó, eu vou entrar aqui, ao invés de ser esses botões coloridinhos, agora ele tem, como se fosse o Civil 3D, ele tem uma aba reta aqui, e aí aqui são retângulos. Mas a Isso mesmo. funcionalidade é a mesma, mas só que a interface dele está mudando. Uhum. E aí, até o 2021, o 2021.1, ele não estava disponível essa interface para o estudantil. Quem tinha licença, o 2021 já estava com essa interface nova, mas o estudantil não. Beleza, eu vou Então, baixar o 20 aqui, então. Até porque tem o Counter Kid aí também, né? Na versão 2020. Sim. Beleza. Não, tranquilo, então. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida aqui, Letícia. Esse último item lá que você havia mostrado, a questão dos dados, que tipo de dado que eu posso colocar lá? Relativo ao projeto? Relativo ao projeto. É macro ou eu posso Macro. pegar? Tá. Ele não vai muito a fundo, não. Letícia, Oi. nessa abinha aqui de scripts, eu dei uma olhada que ela tá em Java, né? Daí, JavaScript, na verdade. Aí eu só posso configurar estilos ou eu posso fazer qualquer outra coisa aí dentro dela? Não, você pode fazer mais coisas do que configurar estilo. Por exemplo, para OAE, ele tem algumas configurações que dão uma otimizada, se dá uma automatizada na OAE. Então, mas isso já é mais avançado, assim, tem coisas que dá para otimizar, mas não são só estilos. Quando você traz também corredor, às vezes dá para... Quando você importa um corredor do civil, eu já vi também eles otimizarem questão de sinalização com isso. Então, pode vir automaticamente algumas sinalizações junto, sinalizações horizontais, que normalmente não tem. Por meio de programação, você pode fazer o InfraWorks colocar, entendeu? Ah, beleza. Então eu posso tratar outras coisas aí por meio de scripts, né? Não só os estilos. Sim. Ah, beleza, então. Obrigada. Mais alguém? Bom, eu acho que se não tiver mais dúvidas, é isso. Aí, terça, a gente começa a fazer um modelo. E a questão das dúvidas que ficaram, aí eu dou uma olhada e respondo. Beleza. Beleza, obrigado. Beleza, Valeu, obrigado. Letícia. Maravilha. Valeu, Letícia. Pessoal, só lembrando que segunda é civil, tá? Eu vou deixar um material lá já nesse final de semana. Não é muito slide e tal, é mais alguma para a gente fazer algo bem prático, tá? Porque o tempo vai ser meio curto, né? Então, a gente vai cair direto na prática, tá bom? E a gente vai vendo os conceitos ao longo do tempo que pratica. Tá? Obrigado. Beleza. Ok. Já é para instalar, Alex, no civil, melhor, né? Olha, melhor, porque se não, não posso instalar, às vezes minha mãe... Bom, é melhor instalar dentro daquele link lá que passou, versão estudante, ou
Uhum. Porque senão é que nem negócio, você vai para uma festa e não vai dançar, né? Vai ficar só olhando. Então, vamos dançar, né? Tá bom? Tá. Não, beleza. O 2021 mesmo? Pode ser o 2021. Olha, do 16 até o 21 vai funcionar bacana e assim, a interface é muito parecida, né? Só vai mudar a interface e as ferramentas que a gente vai utilizar vai ser basicamente dá para usar em todos aí que a gente vai utilizar. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Beleza. Bom, então é Beleza, isso. pessoal. Obrigada. Até a próxima. Valeu, Obrigado. Letícia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu.